Compartilhar a tela. Gostaria de saudar, então, todos e todas. Meu nome é Diego Freitas Rodrigues, sou professor do programa de pós-graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas do Centro Universitário Tiradentes e também sou professor do programa de pós-graduação em Saúde e Ambiente da Universidade Tiradentes. Também sou líder do grupo de pesquisa Observatório de Impactos Ambientais e de Saúde, e o grupo de pesquisa ele vem realizando, em especial nessa época de pandemia, alguns webinários, que são... A grande ideia é promover bate-papo, conversa, sobre temas que sejam próximos das áreas de pesquisa. Então, nós temos 4 linhas de pesquisa: análise e avaliação de impactos ambientais, comportamento, saúde e ambiente, epidemiologia e evidências em saúde, e também gestão de resíduos. E aí nós produzimos estamos planejando ao longo do ano produzir alguns webinários que tragam alguns elementos relativos a esses temas de pesquisa. E um tema que particularmente tem me interessado cada vez mais é o da bioética. E aí a bioética ela tem uma capacidade de diálogo, porque ela é eminentemente interdisciplinar, e ela tem uma capacidade de diálogo muito forte com a área das ciências ambientais e também a área das saúdes, ao mesmo tempo que importa também uma grande contribuição das ciências humanas e ciências sociais. Então, eu acho que a bioética ela tem um caráter de interface interdisciplinar muito forte, que interessa para o grupo de pesquisa em especial, e também abre possibilidade de diálogo com as mais variadas frentes e formações, pessoas com graduação, mestrado, doutorado, esteja no nível da graduação, do mestrado, doutorado, ou pesquisador já com a carreira consolidada ou em formação. Então, a bioética ela tem esse caráter, e particularmente eu tenho, desde que fui coordenador de um comitê de ética em pesquisa com seres humanos, eu tenho ficado cada vez mais interessado nesse tema. Tanto que comecei a fazer uma especialização em bioética na Universidade de Caxias do Sul, de forma remota, educação à distância, mas também com alguns elementos de educação de ensino síncrono, né, remoto. E isso tem só consolidado esse meu interesse pelo campo. E aí a minha ideia e a ideia do grupo é trazer algumas contribuições para pensarmos elementos da bioética, da avaliação de impactos ambientais, da saúde coletiva, da epidemiologia, para cá, e tentar dialogar, deixar isso disponível também no nosso canal no YouTube. Então, o tema de hoje eu escolhi particularmente. Hoje estou aqui como carreira solo, não vou conversar com ninguém nesse sentido, mas com a participação de quem está ouvindo, não vou dividir a fala, mas o tema hoje é moral e ética. Mas aí eu coloquei até do ponto de vista de uma leitura psicológica, um texto aqui no grupo que fica no Skype, que todos e todas estão convidadas para permanecer, caso interesse, como um ponto de partida. Mas o que eu particularmente gostaria de pensar e convidar vocês a pensarem comigo é esse momento em que estamos vivendo. E aí, particularmente, eu coloquei um título, que vai ser o título que vai ficar no canal do YouTube, que é A Moral Limita a Ética? Dúvidas para Tempos de Pandemia. E por que eu trouxe particularmente esse tema como um ponto de partida, como uma leitura, mas para além, mesmo a pessoa que não tenha feito a leitura desse artigo, por que esse tema para o webinário hoje? Eu acho que nós estamos vivendo um grande laboratório. Agora nós estamos vivendo um grande laboratório, nós fazemos parte de um experimento social que eu tenho sérias dúvidas se já houve dessa envergadura na história da humanidade. Então aí eu estou pensando essas medidas de quarentena, isolamento social. O isolamento social aí nós temos que pensar também de forma um isolamento controlado, ou mesmo a inexistência de medidas de isolamento. E nós sabemos que, tanto para um caso quanto para outro, nós temos inúmeros exemplos.
Isso me faz refletir, trazer para vocês que estão assistindo esse vídeo, essa questão de por que determinadas decisões são tomadas. E aí nós temos que pensar alguns pressupostos, alguns pontos de partida. E aí nós sempre ouvimos assim dizer que essa pessoa ela não é ética, os órgãos de classe têm os seus respectivos registros, código de conduta. Então, nós temos, socialmente, nós somos orientados a seguir determinadas normas. Só que o que eu quero agora pensar, e aí é com a contribuição em especial de dois campos, três campos. Eu falei da bioética, mas aí da psicologia, em especial trazendo a psicologia moral, mas também da filosofia. Então, é uma conversa que nós podemos dizer que é uma conversa que entre iguais, entre três campos que têm perspectivas que muitas vezes são próximas, algumas vezes são um pouco mais distantes, mas que buscam, nesse caso, contribuir diretamente para responder essa pergunta, se é possível responder. Se a moral limita a ética. E aí, em especial, uma pergunta como essa, ela vai trazer também outras questões. Então, são dúvidas para tempos de pandemia, realmente. E isso vai casar, como eu estava dizendo, com esse momento em que nós começamos a perceber que algumas pessoas começam a furar, vamos usar esse termo, o isolamento social. Algumas pessoas, inclusive, que são convictas de que a melhor forma de se conter esse vírus, o coronavírus, é você reduzir ao máximo o contato entre as pessoas e realmente deixar para que essas pessoas saiam de seus respectivos lares, suas casas, apenas para medidas que sejam essenciais, como ir a uma farmácia, ir até um supermercado, realmente algo bem controlado. Só que o que nós podemos perceber nesse sentido, nesse momento? Pessoas que são convictas que essas orientações epidemiológicas, ou seja, orientações baseadas na ciência, elas não estão mais sendo, vamos chamar, é como se não fosse mais possível exercitar esse comportamento de maneira restrita, de maneira plena e estrito senso, vamos chamar, então, fazendo um trocadilho com as ideias de mestrado e doutorado, que nós precisamos ser focados. Não é possível. E aí, por que eu estou dizendo isso? Nós já temos que levar em consideração que a Covid-19, aí pensando o vírus, o coronavírus e a doença que vai acarretar, que é essa síndrome respiratória, que a gente chama de Covid-19, ela já não é um elemento isolado, se nós formos pensar a saúde pública. Hoje, tão grave quanto os efeitos da Covid-19 são os efeitos na saúde mental das pessoas. E aí, independente se você contraiu a Covid-19 ou não. Então, é um tipo de pressão que causa, que ela é uma pressão social, e ela vai fazer com que nossas decisões, a nossa moralidade seja espremida, muitas vezes. E aí isso vai nos fazer lembrar de algumas reflexões filosóficas, por exemplo, a partir de Kant, ou mesmo do utilitarismo, não vou nem chamar de Bentham, mas de John Stuart Mill. E aí nós temos um grande dilema para lidar, que é como agir neste momento em que, por exemplo, eu abro a janela da minha casa e eu vejo inúmeras pessoas na rua. E muitas vezes, e aí é um outro ponto que vale a pena nós discutirmos, que é dentro daquela máxima, que inclusive no artigo que eu recomendei, há uma passagem que fala sobre isso, que eu vou comentar mais adiante, que é a liberdade de um começa quando vai terminar na do outro, né? Não vai acabar com a do outro. Então, esses limites morais, quando o indivíduo ele opta por, ou vamos chamar, usar o termo, ele escolhe não
usar a máscara, é uma escolha também que é moral. E aí, vou passar agora para o próximo slide, para caso vocês queiram acompanhar. Nós temos que ter a partir de uma definição interessante do que vem a ser moral e ética. Eu acho que tem algumas grandes definições, mas eu queria passar duas definições em especial para vocês. A primeira é pensarmos a ética como um campo. Aí a gente pode chamar de um campo disciplinar, um campo oriundo da filosofia, que estuda os comportamentos, a moralidade. Outra forma de nós pensarmos é a ética do ponto de vista de uma ordem pública. Enquanto a moralidade, ela já vai ter um caráter do indivíduo, mais compartilhado pelo seu meio, pela cultura. Esse compartilhamento, que é interessante a gente pensar, é que ele vai nos trazer uma reflexão no sentido de que muitas vezes dentro de uma mesma sociedade, alguns comportamentos podem ser vistos de forma, e aí nós vamos usar algo que tem que ter uma limitação muito grande, que é correto, incorreto, moral e imoral. E nesse artigo que eu compartilhei com vocês aqui no grupo do Skype, de bioética, é um caso flagrante que envolve, por exemplo, as práticas em algumas regiões do planeta, em especial na África, e também há casos registrados na Colômbia. E que prática seria essa? De excisão do clitóris. É uma prática de intervenção no corpo da mulher. E aí, qual que é o posicionamento que devemos ter se formos avaliar do ponto de vista da ética sobre essa prática, esse tipo de comportamento, essas orientações? Se nós cairmos, e aí nesse artigo que foi compartilhado, mas eu posso rememorar isso, a crítica que se faz a um certo relativismo em relação a como lidar com esses comportamentos. Então, se nós levarmos em consideração de que esse tipo de comportamento é um comportamento de intervenção, e aí eu posso dizer, como ex-coordenador de comitê de ética em pesquisa, que nós temos que ter um cuidado extremo com os participantes de pesquisa quando envolve algum tipo de intervenção, nós podemos importar esse debate também para pensarmos práticas culturais. E aí é um grande debate que tem até mesmo dentro do que seria um campo da antropologia, da sociologia, mas também a psicologia e, óbvio, a ética dentro da filosofia, que é como lidar com isso. Esse tipo de comportamento é um comportamento que ele deve ser preservado pelas características culturais, ou ele tem que ser rechaçado do ponto de vista ético, porque você está lidando do ponto de vista de um indivíduo, aquela mulher, ela vai sofrer uma intervenção direta em seu corpo. E se nós partimos daqueles pressupostos mais básicos de que, por exemplo, a primeira propriedade, aí eu estou pensando até em relação a John Locke, o liberalismo, a primeira propriedade que existe é a propriedade do corpo. O seu corpo, ele é seu, ou o seu corpo, de alguma forma, ele pertence ao seu meio, ao meio que você vive. Então, se essa regra ela é imposta, e aí é importante para nós debatermos o que é ética, o que é moral, então essa regra, se ela é imposta, ela é, do ponto de vista ético, válida, e principalmente para nós, que estamos aqui avaliando esses procedimentos, e em especial analisando essa tomada de decisão que vai produzir, por exemplo, um impacto no corpo de uma mulher, mas é um impacto que ele não é apenas físico, mas ele também vai ser psicológico. E aí qual que é o caminho a seguir? É óbvio que você vai ter diferentes linhas que vão interpretar esse caso especificamente de formas até opostas, basicamente opostas. Eu, particularmente, quero já deixar claro que o meu alinhamento é que, quando envolve algum tipo de intervenção dessa natureza, nós temos que nos posicionar do ponto de vista ético,
para poder analisar. Isso não quer significa que, por exemplo, você vai fazer algum tipo de intervenção armada num país, porque eu não sei se vocês lembram, mas havia um debate muito forte na época da guerra, após os atentados contra os Estados Unidos, do 11 de setembro, de 2001, de que, vamos dizer, os Estados Unidos deveriam invadir os países que, de alguma forma, apoiaram aquele grupo terrorista, que era a Al-Qaeda, ou não. Ou deveria se acontecer uma investigação no sentido mais policial da investigação para prender quem eram os responsáveis e levar a julgamento. Ou não, produzir realmente um tipo de intervenção. Então esse debate ele não é um debate do ponto de vista filosófico, como estamos fazendo agora, que ele está isolado de ações que nós percebemos e muitas vezes sofremos. E aí, por que eu estou dando esse exemplo, essa sequência de exemplos, para pensar essas dúvidas em tempos de pandemia? E aí, com a leitura psicológica, com a leitura da ética, da bioética. É porque quando nós vamos pensar nessas medidas de isolamento, por exemplo, todos devem ser orientados a seguir essas medidas. E onde está a liberdade? Algumas pessoas que se recusam a usar máscaras, por exemplo, elas alegam que elas estão sofrendo um tipo de intervenção. E intervenção na sua primeira propriedade, que é o seu corpo. Você ser obrigado ou obrigada a usar uma máscara. Então, o que se alega, e aí as alegações podem ser múltiplas, desde liberdade de expressão até algum tipo de convicção que seja puramente religiosa, para não usar a máscara, mas do ponto de vista do princípio que está lá atrás, é o que eu estou passando aqui para vocês. Esse indivíduo, ele tem a liberdade e ele tem esse potencial de exercício de liberdade para poder se recusar a usar uma máscara, que é uma recomendação para órgãos de saúde, como a OMS, além das secretarias municipais, estaduais aqui no Brasil, e também a Secretaria Executiva que está lidando com a Covid-19 no Ministério da Saúde, que a máscara ela deveria ser usada. Mas a imposição, do ponto de vista ético, ela é válida, e aí nós temos esse grande dilema, que é pensar essa ética do ponto de vista de uma ordem pública. Então as pessoas elas devem usar esse equipamento para proteção, porque aí a gente tem que pensar depois, a gente deve pensar depois onde começa e onde termina a sua liberdade. Acho que entrou um áudio aí. Alguma criança está querendo comentar sobre esse dilema. E aí, retomando, então, o debate, você tem uma escolha. Então, o que nós temos que pensar aqui é nas escolhas. E aí, essa diferença entre moral e ética, ela se torna absolutamente fundamental como um ponto de partida. Então, a ética ou como um campo disciplinar, que vai explicar os comportamentos morais, as ações morais, ou também pensarmos a ética do ponto de vista de uma ordem pública, de se pensar uma ordem pública, e a moral ela vai dizer respeito ao indivíduo, ou de certa forma também, para podermos abrir um pouco, a grupos. Então, grupos que compartilham algumas crenças, algumas convicções que nós podemos chamar de convicções morais, que vão orientar os seus comportamentos. Então, essa distinção ela é absolutamente fundamental para nós termos realmente um ponto de partida. E aí, o que é interessante de pensar, a partir até dessa reflexão que eu estou trazendo para vocês, que é bem e mal, agir bem é obedecer bem? Eu trago essa pergunta para pensar não só esse caso de pandemias, mas absolutamente todas as formas de interação que nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, nós temos. Então, nesse caso, para pensar
essa situação de pandemia, agir bem é obedecer bem. E aí eu estou pensando em aplicar definitivamente esse caso a uma situação como essa, uma recomendação que ela parte de uma recomendação ética, de uma ética que nós podemos chamar, que eu disse, de ordem pública, que orienta, se você sair de casa, você deve sair com máscara. Só saia de casa se você sair, se você tiver adequadamente vestido com uma máscara ou equipamento de proteção, ou mais, saia de casa se for absolutamente necessário. Então, entra aí o fator da obrigatoriedade. E aí nós temos essa escolha. Nós, enquanto indivíduos, nós temos essa escolha. E aí isso vai terminar dentro desse debate em relação a um ponto que eu vou tocar um pouco mais à frente, que é sobre a moralidade e a identidade, que a psicologia entra aí com uma grande contribuição. Então, a tua identidade, ela está fortemente, a tua identidade pessoal, você como indivíduo, está fortemente calcada na tua moralidade. Ou seja, é aquela coisa de eu não vou conseguir fazer aquilo. Você não vai conseguir fazer, por exemplo, sair sem a máscara, sabendo que ela é obrigatória. Sair sem a máscara, ou, por exemplo, furar as medidas de isolamento social. Isso implica o que para você? Se a sua identidade, nós pensarmos que a nossa identidade está atrelada fortemente a essa moralidade, a nossa convicção moral, nós podemos pensar isso a partir também lá do que Kant vai falar do imperativo categórico, né? Ou se fizesse um paralelo com Freud, que seria a ideia de um superego. E aí esse superego, ou vamos lidar com esse imperativo categórico, ele vai dizer que, olha, não faça algo assim. Porque se nós sairmos sem máscara, no momento em que a disseminação do vírus está ocorrendo, e está ocorrendo de forma intensa ainda, nós estamos ferindo essa moralidade. Nós estamos atuando de uma forma que não é. Aí eu estou pensando a moralidade mesmo, e aí pensando essa ética que vai refletir a moralidade de forma moral. Ou seja, você já sabe o que vai ser a medida, o comportamento correto. Você deixar de fazer, isso tem a ver com a sua identidade. Então, são questões que vale bastante a pena pensar para nós entendermos esse quadro que estamos vivendo. E aí sim, Diego, mas e no caso, por exemplo, de pessoas que não tinham condições de ficar em casa e precisavam realmente trabalhar? E aí eu vou citar enfermeiros, médicas, fisioterapeutas, os entregadores, que desempenham um papel absolutamente fundamental no momento em, por exemplo, que não há uma livre circulação, a circulação ela não ocorre de forma normal, então eles têm uma função absolutamente essencial. Então, citando só esses 4 exemplos, dá para pensar a envergadura de uma situação, e aí você sair sem ter essa necessidade, em que isso traz de impacto na sua, vamos chamar, no teu juízo moral. Então, esses dilemas, essas situações, nós estamos vivendo. Por isso que eu estava dizendo logo no início do vídeo que o que nós temos hoje é um grande experimento social, em que nós vamos estar colhendo ainda resultados daqui a 1 ano, 2 anos. E aí, quando eu penso em especial em relação à saúde mental, eu particularmente acho trágico os indicadores que existem em relação à saúde mental nesse momento, como transtorno de ansiedade, depressão, ideação suicida, tentativa de suicídio, suicídio mesmo. Porque a dimensão da pandemia ela é muito maior do que apenas a Covid-19 e os efeitos que ela traz para a saúde aí do ponto de vista físico. E aí as pessoas, quando elas se encontram numa situação de forte pressão, muitas vezes elas vão ter que refletir
como reduzir essa pressão. E isso é um dos pontos mais importantes para nós refletirmos essa questão do ponto de vista da ética e da moral. Aí é correto dizer, por exemplo, que, mas foi do ponto de vista até do imperativo categórico de Kant, a pessoa, ela sabe que deve ficar em casa, mas por algum motivo ela fura o isolamento social, ela incorreu numa, numa atitude moral, porque a ideia do imperativo categórico, a gente deve lembrar, de Kant, é que você não deve ter nada, não deve entender de forma consequencialista, você não deve esperar nenhum tipo de benefício para aquela sua ação. Você toma aquela sua ação, você conduz aquela atuação, independente do que vai ocorrer. Porque a priori você considera que você leva em consideração que aquela é a conduta correta. Então, quando eu faço essa pergunta, agir bem é obedecer bem, eu quero fazer essa pergunta trazendo-a para pensarmos esse momento que estamos vivendo. E aí você tem um grande debate nas redes sociais, e aí com a polarização que ela não é só ideológica, política, ela já envolve inúmeras camadas de polarização. A depender do grupo, você vai ter respostas distintas. E aí isso nos ajuda a pensar que não devemos pensar que existe uma moralidade nesse caso. Então você tem moralidades ali que muitas vezes estão em competição. Isso vai me fazer remeter também a um outro autor que é extremamente interessante, que é o Joshua Green, autor de Tribos Morais, e que ele vai trazer justamente a ideia de que a moralidade ele parte de um pressuposto de uma psicologia moral, mas também de uma psicologia evolucionista, de que as moralidades elas encontram-se em competição. E isso nós podemos definitivamente aplicar esse conceito para as leituras e as formas de entendimento de como nós devemos agir nesse momento de pandemia. Querem ver como. E aí é interessante pensarmos que muitas vezes nós dizemos assim: a epidemiologia ela é isenta, a economia é isenta. Então, quando vem orientações, elas são isentas desses pressupostos morais. Sabe por que não são isentas? Porque quem produz a economia enquanto um campo disciplinar e mesmo na gestão pública, isso serve também para a epidemiologia, são seres humanos, que são passíveis de escolhas que sejam conflituosas. Então, muitas vezes, os entendimentos podem ser distintos em relação à mesma finalidade. E aí eu estou pensando aqui em relação aos meios para você conseguir atingir aquela finalidade. Então a finalidade temos que combater essa pandemia. Agora, a grande pergunta, que aí é a grande pergunta que envolve a moral, é como vamos fazer isso? A ética, ela entra no sentido do porquê, mas aqui, em especial, nós temos que pensar o como. Então a moral está preocupada com isso. Como fazer isso? E aí você vai ter esses distintos campos, muitas vezes em competição naquilo que tem um filósofo Professor, chamado Habermas de esfera pública. Oi? posso só. Você falou aí uma coisinha que, inclusive, você falou de porquê, questão de moral e ética. É justamente o que tem no texto, né? Que a moral ela responde à questão o que devo fazer, né? E a ética é como viver. Então é aquela questão. Um tá ligado a realmente ao kantiano, à obrigatoriedade, e o outro ao ser feliz, aquela questão toda que envolve o texto, né? Mas. Sem dúvida. A ética ela tem e a depender de qual abordagem ética você vai lidar, ela tem Aristóteles vai pensar a vida boa. Então, qual é? Então, qual é o propósito? Então, essa sua observação ela é válida. E aí, essa questão da obrigatoriedade, aí é interessante a gente pensar em aplicar
para poder até ficar mais, talvez mais claro, mais lúcido, ela ajuda a clarear um pouco essa situação. E aí eu acho que o artigo ele vai ajudar um pouco nisso, trazendo inúmeros exemplos, mas aí eu acho que a aplicação aqui eu acho que é interessante para o intuito do webinário, que é ver como que isso reflete, por exemplo, nessas tomadas de decisão moral que ocorrem no momento de experimento social que nós estamos vivendo. Ou seja, eu vou sair de casa, eu vou, sei lá, vou caminhar na orla. Eu vou caminhar na orla com máscara ou vou caminhar na orla sem máscara? Então, são todo um conjunto de decisões que vão imprimir escolhas ali prévias que vão apontar um direcionamento claro sobre qual é a importância que aquilo é dado. E pensando exatamente como o indivíduo, aquela pessoa, pensa os efeitos da sua conduta sobre o outro. E aí eu acho que a psicologia ela tem uma grande contribuição, e aí são citados, assim, são vários autores que trabalharam do ponto de vista da psicologia moral, e aí o mais clássico vai ser realmente o Piaget. E o Piaget ele vai trazer essa, essa ideia, e aí isso vai estar inclusive num ponto que ele traz, que é da autonomia moral. Então, se nós pensarmos essa moralidade e trazermos essa moralidade junto com uma reflexão sobre como a tua conduta ela pode interferir de uma forma ou outra no outro, ela é um grande caminho para você refletir depois como diversas condutas elas podem apontar a existência de diversas moralidades. Então, grupos, por exemplo, que vão minimizar a doença, a Covid-19, grupos que vão sobrevalorizar, e aí isso vai trazer para nós, o que importa agora, para este webinário, a ideia, esse debate ético e moral sobre esses procedimentos, essas tomadas de decisão, mas que tem efeitos muito maiores do que apenas do ponto de vista, vamos chamar de bioético. A gente vai ter efeitos na economia, a gente vai ter efeitos na saúde pública, de forma geral, e aí já mostra que essas moralidades, como nós estamos lidando com seres humanos, elas definitivamente interferem nos resultados, vamos pensar dessa forma. Alguns lugares no Brasil, por exemplo, mas não só Brasil, vamos pensar o mundo, alguns lugares, por exemplo, as medidas de isolamento, elas tiveram uma taxa de sucesso maior. E aí comparava-se muito, por exemplo, países do Extremo Oriente, como o Japão, com países, por exemplo, do Extremo Ocidente, então como o México, ou o Chile, ou o Peru. E por que eu estou dizendo isso? Porque no debate sobre ética e moral, quando nós vamos pensar ética e moral a partir de campos como a psicologia, a antropologia, a sociologia, a própria filosofia, nós temos que levar em consideração, e aí a antropologia em especial leva muito em consideração, a dimensão cultural que vai estar cercando essas moralidades, vamos fazer a ponte então da antropologia especialmente com a psicologia moral. Essas moralidades, elas não estão isoladas de seu meio. Então, aquilo que eu falei sobre, por exemplo, a excisão do clitóris das mulheres, e aí não são nem das mulheres, geralmente é das meninas, são práticas culturais, mas se você vai pegar, no Brasil isso é comum, não. Mas é comum no Brasil, por exemplo, e é alarmante, que meninas casem muito jovens. E aí elas vão engravidar mais cedo, provavelmente. E isso vai atrapalhar todo o desenvolvimento delas do ponto de vista produtivo. Mas aí, é um caso? Não, a gente tem que pensar, por isso que do ponto de vista da ética é pensar do ponto de vista de uma ordem pública. Mas aí as moralidades, elas ficam ali como se essa ética, do ponto de vista de uma ordem pública, ela fosse um grande guarda-chuva, e essas moralidades, elas ficam ali, embaixo, pulando, e são várias, que vão estar ali, muitas vezes, cooperando entre si, mas também competindo.
E aí no Japão, por exemplo, as taxas de isolamento elas tiveram um sucesso maior, por exemplo, do que no México. E aí isso vai se dever a quê? É uma reflexão que vale a pena nós pensarmos. Ela, um sucesso maior na taxa de isolamento se deve a concepções morais distintas? É uma pergunta que nós devemos fazer. Então, no Japão, você já tem uma cultura Ô, de professor, isolamento maior? Oi. será que não está ligado onde teve mais índice a questão do medo de punição? Então, isso é um outro ponto que vale a pena também refletir, que é sobre quando que a decisão, isso é absolutamente pertinente ao debate, que é quando nós pensarmos essas moralidades e aí a conduta individual, a que se deve? Então, vamos, por exemplo, você trouxe a questão da obrigatoriedade. Agora, a coerção, ela tem um caráter que, do ponto de vista, como que eu posso dizer? Ela dá pouco espaço à autonomia moral. Por Exatamente. quê? Você vai trazer você já sabe previamente que se você infringir é, essa norma, isso pode trazer efeitos que, na maioria das vezes, são negativos, porque quando ele é coercitivo, alguma orientação, alguma medida ela é coercitiva, ela não traz necessariamente efeitos positivos. Ela quer evitar que determinado efeito ocorra. Então eu falo sempre, por exemplo, na Torá, as pessoas pensam assim, na Bíblia chamada Bíblia hebraica, é, são 10 mandamentos. Você não, mas não são 10 mandamentos, não, minha gente. São, na minha última, quando eu estudava mais afinco, eram 613 mandamentos, dos quais a maioria eram negativos, ou seja, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Então, as regras dessas condutas, elas têm lógicas próprias. Então, por exemplo, não vá, sei lá, comer carne de porco. Por que você não vai comer carne de porco? Numa realidade, por exemplo, ali do que seria o Oriente Médio, o norte da África, quando esse conjunto de regras foi estruturado e chegou até nós. Questões sanitárias. Aí, só que essas questões sanitárias, elas mudam. Então, por exemplo, a gente tem condições, embora hoje, ontem eu tenha lido uma notícia tenebrosa que na Mongólia já entrou em quarentena lá porque o que seria a peste bubônica estava com um surto local lá. Imagina, gente, peste bubônica. Isso é uma coisa lá de século XV, XIV, XIII, XVI. E aí vem uma notícia dessa em meio agora a uma pandemia de, COVID, de coronavírus. Então é para assustar mesmo. Então, retomando, então a coerção ela tem uma finalidade de interdição, de impedir algo, que algo seja realizado porque se vê que os efeitos vão ser negativos. Então, quando nós temos, e aí voltando para discutir a pandemia, quando nós temos um caso, por exemplo, que é uma recomendação, recomenda-se que você saia de casa com máscara, é uma recomendação. Só que, pensando do ponto de vista ético e da ordem pública, você pode ter um outro caso, que já está acontecendo aqui no Brasil e em outros lugares, em que seja obrigatório o uso de máscara. E aí, qual que é o grande ponto da coerção aí, para a gente discutir essa obrigatoriedade? Ela vai interferir diretamente nas moralidades que possam ser distintas. Então, por exemplo, eu sou desde o início favorável ao uso de máscaras. Mas eu posso ter, por exemplo, uma aluna no meu grupo de pesquisa que ela vai falar assim, não, isso não funciona, isso é limitado, etc., tal, com suas respectivas argumentações de cunho moral. Só que quando você tem uma entidade que ela é supra-individual, ou seja, como o Estado, que vai orientar os procedimentos em saúde pública, o Estado pode instituir uma medida, que aí é obrigatória, coercitiva, que é ninguém deve sair de casa sem máscara. Se sair de casa sem máscara, é passível de multa.
Mas isso não acontece só do ponto de vista do Estado. Aqui no prédio que eu moro, por exemplo, ninguém entra sem máscara. Já é uma regra do prédio. Ou seja, a gente tem que pensar nesse caso que quando nós vamos lidar com concepções, a pluralidade de concepções morais, a gente tem que lidar com a perspectiva que essas moralidades elas vão estar competindo, elas entram em competição, porque é quase como se fosse um efeito meme. Vamos pensar a ideia. Porque hoje a gente pensa meme, aquelas figurinhas engraçadas. Mas originalmente a ideia dos memes é a ideia de que as ideias elas são reproduzidas. Elas têm uma capacidade, e aí o paralelo com o vírus, de disseminação, de viralização. Então, nesse caso, as moralidades elas estão em competição e elas querem buscar, e aí eu não estou dizendo que elas é como se elas fossem entidades autônomas, mas quando nós lidamos com a ideia de crenças e convicções, e essas convicções elas existem para que elas sejam compartilhadas. Então, a moralidade, nesse sentido, as moralidades estão em competição, também podem se encontrar em cooperação, os grupos cooperarem, mesmo com moralidades um pouco distintas, mas a depender, e aí tem a teoria dos fundamentos morais, o Jonathan Haidt usou muito bem essa abordagem no livro A Mente Moralista, a depender de qual fundamento moral, que pode ser dano, pode ser justiça, o que seja, você pode ter uma cooperação. Grupos que são aparentemente isolados, aí eu vou pegar um caso que particularmente eu acho até surreal, assim, mas como analista, do ponto de vista da psicologia moral, é interessante se observar que foi uma união inusitada entre um grupo são chamadas feministas radicais, Radfem, com grupos de extrema direita nos Estados Unidos, porque tinha uma pauta em comum. Existia uma pauta em comum. Mas se você olhasse esses grupos, antes eles era absolutamente inviável. As crenças, as moralidades de cada grupo são opostas. O lugar, por exemplo, de como se vê a mulher, qual o papel da mulher em casa, qual o papel da mulher na sociedade, são absolutamente distintos. Mas esses grupos se uniram por conta de uma convergência de um ponto comum, que era em relação a direitos da população, não vou falar LGBT, mas direito de grupos de transexuais. Então, as feministas radicais nos Estados Unidos, um grupo lá muito forte, inclusive, e a extrema-direita, grupos de extrema-direita, se uniram para protestar contra algumas legislações de proteção que davam alguns direitos. Não tirava direito de ninguém, diga-se de passagem, mas outorgava direitos que não haviam para essas populações, esses grupos, em especial mulheres trans. Então, é interessante a gente observar que existe uma ideia de realmente a gente pensar a pluralidade de concepções morais que vão alimentar essas diversas moralidades, que vão fazer, por exemplo, que nesse momento de pandemia, algumas condutas elas possam ser cerceadas pelo Estado ou pelo síndico do prédio. Então, existem as moralidades, elas existem, elas competem, cooperam por meio dos indivíduos e elas querem ganhar cada vez mais adeptos. Então, por isso que quando a gente vai pensar até nessa chamada polarização, o que nós temos é uma grande batalha por ganhar adeptos para compartilhar aquelas convicções, aquela moralidade. E por isso que os estranhamentos, quando ocorrem, e eles, em geral, a linguagem adotada é uma linguagem absolutamente moral. Hoje, eu acho interessante pensar esse caso da pandemia e como, por exemplo, muitas pessoas vêm furando o isolamento em maior ou menor intensidade, mas antes tinha um apoio 100% apoiavam as medidas de isolamento. E aí, quem continua
a praticar o isolamento, ele não faz uma avaliação, e aí vocês podem entrar no Twitter em especial, a gente vê centenas de tweets lá dessa forma. A avaliação sobre essa conduta moral desse indivíduo, dessa pessoa, ela não é feita primeiramente do ponto de vista da epidemiologia, do conhecimento da saúde pública, dos efeitos. Ela é feita do ponto de vista da moral. A pessoa é avaliada moralmente, então ela está sendo, essa conduta dela é isso. Então, inclusive, os adjetivos outorgados são definitivamente adjetivos extremamente, vou usar o termo moralistas, mas eu queria que vocês entendessem moralistas do ponto de vista de uma objetificação do indivíduo, então, aquela conduta. Então, a pessoa ela deixou de compartilhar uma determinada convicção. Então, essa moralidade é como se ela fosse diretamente agredida. Então, isso acontece muito com o debate político, por exemplo. Fala assim, aquele cara é comunista, olha o que ele está falando, olha aquele liberal ali, etc. Eu acho bem engraçado que só está faltando agora assim, fazer, comunista come criancinha, liberal come, sei lá, criancinha também, alguma coisa do gênero. Que aí esse tipo de discurso ele remete a princípios, por exemplo, do canibalismo. Então, assim, é você devorar alguém, a sua conduta é uma conduta que ela é feita para produzir dano ao próximo. Então, independente do que está sendo discutido, isso perpassa debates, por exemplo, sobre a capacidade de decisão sobre doação, se você deve, por exemplo, doar sangue de maneira sempre voluntária, ou se você poderia vender sangue. Então, todos esses debates, esses temas, eles são temas que são moralizáveis, ou seja, nós fazemos, independente se isso vai trazer um efeito econômico benéfico para a pessoa a posteriori, primeiro nós avaliamos do ponto de vista moral. E aí as moralidades, essas moralidades que eu estava dizendo, elas vão ficar ali, competindo. Então, é interessante a gente pensar dessa forma, porque isso nos ajuda a pensar que não existe uma moral, a moral, e mesmo quando a gente vai pensar a ética, a gente vai ver que, e aí eu acho que o caminho mais correto é aquele que eu havia comentado, que a ética ela vai ter esse caráter de entender, de explicar essa moralidade. Mas a ética, os sistemas éticos, eles também têm distinções. Então, por exemplo, há uma diferença substancial de nós pensarmos uma ética utilitarista de uma ética kantiana. Então, o utilitarismo ele vai ter aquela ideia de que nós temos que maximizar o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Então, e aí eu acho que é um desvirtuamento, porque John Stuart Mill não é o Jeremy Bentham, que o dilema do bonde ele é bem refletido, que eu não sei se todos conhecem, todas conhecem, é um bonde, você está vendo que se você apertar um determinado botão, você vai desviar. O bonde, se ele seguisse o trajeto, ele ia matar 5 pessoas. Mas se você desviar o bonde, ele vai matar uma só. Qual que é a conduta correta nesse sentido? Isso não pensem que esse tipo de dilema ele não está fora daquilo que nós estamos debatendo aqui no webinário. E aí, o que basicamente eu estou dizendo isso? Quando tinha-se aquele debate, que não era bem um debate, mas tinha-se aquela ideia de instituir. Assim, olha, vamos fazer um isolamento vertical, que na literatura científica não existe, mas vamos entender isso do ponto de vista político, um isolamento vertical, onde vai se isolar os grupos que seriam grupos de maior vulnerabilidade ao coronavírus, enquanto o restante das pessoas vão trabalhar. Essa decisão, essa proposta, ela é uma proposta moral, porque ela implica, ela tem uma relação direta com, por exemplo, a ideia do dilema do bonde. Porque quando você faz uma proposta como essa, você está dizendo, basicamente, você está acreditando, por exemplo, que só, de forma significativa, só os grupos vulneráveis vão ser atingidos pelo coronavírus e vão desenvolver a Covid-19, e não os outros, e já se mostrou que isso não é por aí. Mas você vai ter uma escolha.
Então é melhor, por exemplo, que a gente salve aqueles 5, mas deixe um morrer. Essa é uma escolha moral. É um procedimento, uma tomada de decisão moral. Por isso que, quando houve esse grande debate, assim, em especial eu vi pipocar nas redes sociais, também foi avaliado do ponto de vista moral antes de se avaliar, por exemplo, os resultados. Os resultados, por exemplo, de falar assim, olha, eu acho que vai atingir uma taxa de sucesso de isolamento X e vai reduzir o potencial letal da doença. Mas isso aparece depois, porque primeiro as nossas reações, e aí eu estou dizendo nós como indivíduos, a nossa primeira reação vai ser moral. A primeira leitura sobre aquele ambiente, aquele cenário que você visualiza, é uma leitura moral. E aí, quando eu estou dizendo que é uma leitura moral, eu estou dizendo basicamente que a nossa tomada de decisão é uma tomada de decisão que ela é pautada por essas impressões primeiro. Depois nós podemos racionalizar cientificamente. Mas quando você pega um caso como esse, vamos imprimir um isolamento vertical ou um isolamento horizontal, a primeira leitura que é feita, aí eu estou dizendo a primeira leitura como primeira reação, é uma reação que vai apontar e falar assim, olha, você está fazendo essa escolha. Conscientemente, você vai se livrar, vai livrar 4 pessoas de morrer, mas vai ter aquela outra que vai morrer. E aí, o que acontece na literatura de psicologia moral e também de bioética sobre e de filosofia, sobre esse caso especificamente do dilema do bonde? Vai ter uma distinção muito significativa, que é quando você está olhando para quem vai ser o objeto que vai sofrer os efeitos dessa decisão. Uma coisa é você estar olhando o bonde chegar e ver ali assim, olha, para cá, para a direita vai ter um trilho com uma pessoa, para a esquerda vai ter um trilho com 5 pessoas. Eu vou apertar um botão, eu estou olhando para a pessoa. A sua decisão, por exemplo, pode ser de paralisia. Você não consegue tomar uma decisão. Agora, quando você não está olhando, quando você, por exemplo, tivesse um muro de concreto que impedisse a sua visão, é muito mais fácil apertar o botão e escolher matar só um indivíduo para salvar outros 5. E aí, quando nós pensamos nas políticas públicas, os gestores, eles também têm essas decisões para tomar. Então, os recursos são escassos. Então, nós precisamos fazer um investimento, o dinheiro está pouco, onde investir? Isso chegou e aí trazendo realmente para a proposta do webinário de hoje, que foi como tomar uma decisão para caso, por exemplo, que os leitos de UTI estão ocupados ou está com uma quase ocupação, quem vai chegar lá? Essa decisão ela é moral. Mesmo que você use um algoritmo para tomar a decisão, esse algoritmo ele foi produzido por humanos, ele foi alimentado por informações produzidas por humanos. Então, a definição de critérios para escolha, elas são pautadas por critérios previamente selecionados por humanos. E nós temos viés. Nós escolhemos, nós temos preferências. As preferências, elas vão refletir depois na tomada de decisão moral que vai ocorrer. Então, quando nós estamos pensando aqui a moral e a ética, e aí trazendo esse debate que é absolutamente fundamental para esses tempos de pandemia, é basicamente o que eu queria fomentar aqui, deixar claro, é que toda decisão que envolve saúde pública, ela não é isenta dessas moralidades, porque envolve escolhas. As escolhas elas envolvem procedimentos de tomada de decisão moral e que envolvem também sistemas éticos prévios para você entender quais papéis, o que deve ser tomado, o que deve ser prioritário. E isso vai ter todos os efeitos possíveis em relação à própria situação de pandemia que nós estamos vivendo. E aí na educação, por exemplo, nós devemos abrir as escolas e faculdades, universidades já para as aulas, agora no segundo semestre, não devemos,
também envolve um procedimento de tomada de decisão moral aí. Por quê? Porque é um ponto que eu venho incorporando, e aí eu estou dizendo de uma agenda de pesquisa do grupo do OIAS, né, que é o Observatório de Impactos Ambientais e de Saúde, que é incorporar essa dimensão bioética para avaliação de risco. Então, quando nós fazemos avaliação de risco, quando nós fazemos a avaliação da importância de determinados impactos, e esses impactos podem ser entendidos impactos na saúde, nós temos uma tomada de decisão moral. Temos escolhas, nós escolhemos. Então, quando vamos determinar que prioridade deve ser enfrentada em dada situação, essa prioridade, essas escolhas são tomadas em parâmetros morais. Alguém quer falar alguma coisa? Teve o microfone aberto. Eu programei esse webinário para ser mais ou menos 1 hora, e aí eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma questão, seja pela leitura do artigo que eu recomendei, ou alguma outra questão que queiram comentar. Rebeca fez os comentários, mas alguém teria? Professor, eu recordei de uma coisa interessante, quando falou da questão da crise sanitária, né? Como você pontuou lá. E ela também pode fazer um caminho inverso. Eu lembro que no livro Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche, a moral foi justamente responsável por uma crise sanitária na Índia, com aquela sociedade de castas e tal. E quando ele fala os chandalas, né, a castas mais inferiores consideradas lá, as pessoas não poderiam tomar água potável de fonte de rios, tinham que tomar água, por exemplo, de áreas pantanosas, de rachaduras que vinham de pegadas de elefantes, por exemplo, de animais que vinham água para o solo, e só poderiam comer alho e cebola, ou seja, causou uma insalubridade tremenda na população e gerou várias pandemias durante toda a história da humanidade por lá, né? Eu achei interessante quando você falou, eu tive essa lembrança, que fez o caminho contrário nesse caso também. O microfone estava desligado. Eu acho interessante mesmo. E quando a gente vai pensar em incorporar a religião como vamos colocar como uma espécie de variável interveniente, alguma coisa que tem uma capacidade de intervenção maior, nós temos inúmeros casos em que a religião, e aí a religião é um guarda-chuva muito grande. Então vamos pensar da seguinte forma, que dentro dessas moralidades que estão sempre cooperando ou competindo entre si, no caso da religião, nós também temos essas moralidades que ficam competindo entre si. E muitas vezes, algumas leituras da realidade, a partir de determinadas moralidades, são leituras que elas são mais sujeitas a interferir na saúde pública. E porque você trouxe esse caso, mas eu posso trazer um caso muito recente que foi agora no Peru. Algumas igrejas protestantes evangélicas do Peru decidiram passar uma medicação para seus fiéis, aquele grupo, para que curaria a Covid-19, eliminaria o coronavírus do corpo dessas pessoas. E quem já tivesse com a Covid-19 ficaria curado. Isso definitivamente não tinha respaldo científico algum. E isso vai trazer efeitos. Isso aconteceu no Brasil quando a população, alguns governantes, em vez de se orientarem pela ciência, a ciência ela vai fazer o quê? A ciência ela é isenta de valores, como eu estava dizendo? Não. A ciência é feita por seres humanos, homens e mulheres. Mas a ciência, ela tem, do ponto de vista epistemológico, ela tem uma orientação que é a orientação de você ter capacidade de replicação, você ter capacidade de questionamento. Então, a ciência ela não é guiada e não deve ser guiada, senão não é ciência, por procedimentos, por exemplo, de convicções, sem ter respaldo empírico.
E aí o caso no Brasil, por exemplo, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, envolvendo a hidroxicloroquina, cloroquina, foi nitidamente um caso desse. E agora tem uma outra medicação que basicamente é um vermífugo, que está sendo recomendado de maneira irrestrita e sem respaldo científico que vá trazer resultados benéficos para uma situação de Covid-19. Mas eu tenho uma amiga que é enfermeira que disse assim, olha, pelo menos esse pessoal agora vai acabar com... vermífugo vai desempenhar a sua função prevista como vermífugo, para não dizer outra coisa. Mas quando se usa dessa forma... Diego, mas eu conheço um caso, por exemplo, 2, 3 casos que a hidroxicloroquina ela salvou a pessoa, etc. Lembrem que a ciência ela não é feita de casos isolados, ela é feita de casos de um quantitativo, é superlativo. Então, uma grande quantidade de casos para você poder ter evidência de que algo, por exemplo, está funcionando ou não. Porque assim como pode ter sido a hidroxicloroquina, a cloroquina, pode ter sido, por exemplo, um suco de laranja ter curado a pessoa. Porque nesse caso aí, a cloroquina ela pode ter amenizado os sintomas e o próprio sistema imunológico da pessoa ter sido responsável por combater a infecção, né? Isso? O vírus. Exato. Exato. E mais um ponto, que ela tem efeitos colaterais, que em algumas pessoas pode ser potencializado. E aí o que eu estou dizendo, basicamente, é que quando o debate público sobre os produtos da ciência, e aí eu estou pensando na cloroquina, que, por exemplo, para malária é um caso nítido. O lúpus também acho que também é utilizado. Então, só que quando ela é usada de forma... ela é absorvida. E aí não precisa ser só a hidroxicloroquina, cloroquina, pode ser qualquer outro tipo de medicamento. Quando ele é absorvido do ponto de vista apenas dessas moralidades, ou seja, ela passa a ser um instrumento para poder dizer assim, eu tomo cloroquina, então eu estou aliado a X. Isso traz efeitos perversos, como, por exemplo, a possível caso de arritmia cardíaca, ou, por exemplo, a morte mesmo de alguma pessoa. Então, as moralidades, e aí a gente começou falando sobre as religiões, mas aí o grande ponto que eu trago é que essas moralidades, independente de que seja religioso ou não, elas estão em competição e elas podem forçar, se uma determinada moralidade ela ganha mais corpo, e aí eu estou dizendo quando ganha mais corpo, atinge do ponto de vista das instituições os espaços de poder para as tomadas de decisão, isso pode gerar efeitos perversos coletivos, até para quem, por exemplo, não compartilha. Então, a bioética e aí a psicologia moral, a filosofia, elas têm uma grande contribuição para pensarmos como enquanto indivíduos, mas também enquanto sociedade, e as nossas instituições reagem a esses fenômenos. Então, por exemplo, hoje nós estamos reagindo a uma pandemia de nível de gravidade enorme e continua a crescer, continua a crescer. O epicentro agora está mudando para o sul e centro-oeste. O norte já foi muito impactado no Brasil, o nordeste também e o sudeste. O México, por exemplo, eu acompanho o México porque eu tenho uma ligação muito forte com o México. O México está numa situação tão grave quanto a brasileira, aqui na América Latina. E são as duas maiores economias do subcontinente. Então, muito envolve quais escolhas foram tomadas. E essas escolhas foram tomadas a partir de pressupostos morais que são orientados por determinadas convicções. Só que isso traz os efeitos, é isso que eu quero chamar a atenção. Quando a gente vai pensar nessa pluralidade de concepções morais, nós devemos pensar essas pluralidades em competição. E aí, o que vai vencer? E aí, esse vencer não é corrida de Fórmula 1, não, que é o Ayrton Senna chegou lá em primeiro. Não, vencer é por conta de uma dinâmica. Então, vai se gerando efeitos, aí você recebe os efeitos, você precisa se readequar, e aí eu estou dizendo você no sentido tanto do ponto de vista individual, quanto coletivo, enquanto sociedade, ou uma comunidade, ou mesmo enquanto um Estado, como ele deve agir. Então, eu também não vou
dá a entender um pessimismo. Há também um caráter dinâmico que nos permite ver um otimismo. Porque algumas decisões que são tomadas, e aí dentro de um processo de decisão, tomar decisão moral, elas podem ser alteradas posteriormente. Elas podem. Mas aí eu acho que é onde entra a psicologia, esse ser ético, qual que é o processo de abertura para essa mudança de percepção. Então, isso é um ponto que eu gostaria de reforçar, que é um debate que não acabe dentro de um webinário. Eu acho que tem muito a ser discutido. Eu acho que é algo que nós vamos estar refletindo nos próximos anos, décadas, sobre esse experimento que nós estamos passando. Eu acho que era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma satisfação, primeiro, porque eu gosto, é quase como se fosse uma aula. Então, basicamente, eu aprecio bastante. E nós vamos continuar fazendo os webinários. Em agosto, nós vamos ter um webinário com a professora Rita da Univale, um programa de pós-graduação na área de saúde, e o tema vai ser avaliação de risco e bioética. Ela vai trazer as suas contribuições dentro da área da saúde e eu vou trazer uma contribuição já dentro de uma área da área de avaliação de impactos ambientais e na saúde. Então eu já deixo o convite, a data eu vou fazer a divulgação quando estiver mais próximo e agradeço a presença de todos e todas aqui no webinário. Caso alguém queira comentar alguma coisa, vamos aproveitar essa finalização. Aí, se fizer silêncio, eu fico. Então, eu vou encerrar o webinário com a frase de uma grande filósofa brasileira, Xuxa Meneghel. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom brincar com vocês, mas agora beijinho, beijinho e tchau, tchau. Muitas graças.